Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio. Eu, Rafaela Souza Lima, com a minha parceira Raquel Diniz. É nóis. E hoje apresentaremos para vocês Ana Clara. Oi, amores. Que Como vocês estão? vai ser melhor introduzida para vocês pela Raquel, que montou um textinho, Melhor gente. introduzida é ótimo, já gostei, já começamos no clima, já bem vinhado, assim. Ó, eu tô aqui com Ana Clara Bueno, The Girl. E ela é... Né, como que eu vou apresentar agora? Ela é teacher, ela é drag, ela é performance, ela atua, ela desenha, ela pinta. Produtora cultural. Ela produz. E ela produz a moda dela também, além de ser uma maquiadora de nível. Enfim, né, gente? Com vocês, Ana Clara. Muito obrigada por me receberem. E é aquela coisa, né? Artista no Brasil, acho que a gente acaba sendo sempre um tudo. É. Porque ser artista independente não é fácil. Então a gente acaba sem querer ou querendo, fazendo um pouquinho de tudo. Então é difícil também pra me apresentar. Eu se vocês falarem, se apresente, pra mim seria muito difícil também. Ainda bem que a gente deixou pra Raquel. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o início e o fim. Porque, real, é sobre isso, né? Tipo, eu comecei a cantar. Aí não tinha quem tocasse, eu tive que aprender a tocar. Pronto, já acumulei uma função. Aí depois ia fazer os eventos. Eu queria me meter na hora de fazer os eventos. Porque eu queria que fosse melhor, porque eu achava... Você tem que fazer o evento, tem que... Exatamente. Aí pronto, nessa você já tá fazendo 3 coisas. Exatamente. Não é o ideal. Eu acho que assim, eu acho que todo artista, exato, todo artista independente sonha em ter assim um assessor, uma pessoa que possa fazer algumas outras coisas que a gente acaba fazendo por necessidade, mas é o que tem pra hoje, né? É um jeito de fazer, né? É um jeito de fazer, exato. Aqui a questão é, se a gente ficar esperando, a gente nunca vai conseguir fazer. Então, não dá pra gente esperar por um outro profissional. Então, realmente, às vezes, pra gente fazer, a gente tem que fazer do início ao fim. E aí temos nos tornado coletivos, né? Coletivos, sim! Eu acho que hoje o papo vai ser muito sobre isso. E é uma coisa que eu também tô desenvolvendo ideias, assim. E eu acho que faz muitíssimo sentido a gente pensar em coletivos hoje, né? Como artistas independentes, locais, né? E tentando aí, galgando de alguma forma, espalhar, né? Tipo, conseguir pagar os custos disso, pelo menos, entendeu? E é isso que ninguém entende, eu acho, no fim, né? Eu acho que é mais paixão e mais visceralidade do que qualquer outra coisa, pelo menos. Com certeza. Não, e dessa parte coletiva, pra mim, nos últimos 3 anos, eu tenho, acho num cenário pós-pandêmico. Eu acho que eu passei por momentos tão solitária e eu refleti muito na minha arte, né? Onde que eu tinha propósito para fazer minha arte? Aí, saindo da pandemia, vacinadinha, né? Tudo bacana. Eu comecei a revisitar lugares que eu ia antes. E aí eu percebi que tinha muito mais sentido, né? Em tudo. Porque se a gente for para perceber, a gente que é artista, meio que acaba se juntando de um jeito muito natural, né? E aí você vai vendo que todo mundo, no final das contas, a gente quer a mesma coisa. A gente quer fazer arte. Então é melhor realmente a gente se juntar e aí a gente distribui essas funções que são tão complexas e tão, assim, inúmeras, né? E as coisas se tornam mais possíveis, né? Eu acho que um sonho compartilhado, ele é uma meta e não é mais um sonho, né? Nossa, e coletivo, né, meu? A gente tá falando sobre ceder espaços, né? Ocupar espaços e ceder espaços, porque é o lance de você abrir pro seu público o trabalho do seu amigo e você incluir no projeto pessoas de diferentes áreas, e acho que isso a gente está tendo muito sucesso ultimamente. Eu acho que, por exemplo, esse nosso podcast aqui é muito sobre isso. Se não tivesse a produção dos meninos, se não tivesse a Rafa desenvolvendo essa ideia, talvez nunca chegasse lá, entendeu? E agora eu já estou pensando em fazer outras coisas. Então, olha aqui. E é tudo baseado em conversas que a gente vai tendo, igual a gente aqui, é um encontro, dessa conversa surge alguma coisa. E a Raquel, a gente está falando, faz uns 3 anos que a gente está falando de desenvolver alguma coisa para mulher, para mulher, para mulher.
veio essa oportunidade, a gente achou bacana, e daí a Raquel já foi com a ideia do coletivo e tal. E vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Exato. A gente tem que tentar colocar a nossa cara no sol, manas, e vamos nessa. Exatamente. Ana, deixa eu te perguntar. Então, vamos começar com as perguntas capciosas. Como foi que você chegou a ser drag queen? Como a arte drag surgiu pra você, Ana Clara, uma mulher? Porque eu imagino que deva ter também o preconceito ao contrário. Ah, a mulher não pode ser drag. Eu quero que você fale um pouco pra gente. E assim, eu diria que a mulheridade, tudo que se encontra com a mulheridade é muito mais complexo. E no sentido problemático dessa palavra complexa, né? Então, pra mim, foi um processo diferente, né? Geralmente eu vejo que assim, a construção, às vezes, quando você é um homem cis, LGBT, a construção e a introdução ao meio drag, ele veio de um jeito diferente. Então, pra mim, veio de um jeito bem introspectivo e de pesquisa mesmo. Então, não foi como se eu tivesse me jogado na noite e aí eu fui me descobrir drag. Eu me descobri drag quando eu era menor de idade, eu nem podia entrar na balada. E eu fui certinho, esperei fazer 18 pra eu entrar na balada. Morria de medo de ser expulsa, então eu só ficava sendo o que a gente chama de drag de banheiro ou drag de quarto, que é quando você se monta e fica no banheiro ou fica no quarto. Não, e era assim, era uma coisa absurda, né? Porque eu dividia o quarto com a minha irmã, dividia o banheiro com a minha irmã, ficava presa 4 horas, e eu saía com uma cara assim, tipo, parecendo um alienígena. E na época, né, adolescente é uma coisa meio assim, então eu gostava muito de maquiar. Então meio que se tornou uma forma de autoexpressão a partir dessa necessidade de adolescente, de você querer se expressar, eu quero dizer algo pro mundo com a minha estética. Então começou desse jeito. Mas eu me lembro que a minha primeira drag que eu vi, falei, uau! Eu lembro que foi no Big Brother, que foi o de César, que foi naquela temporada que era de César e o Serginho. E aí a Jimmy Kier, que é a drag, né? E eu lembro que eu esperava ansiosamente chegar nas festas, onde ela se montava, e mesmo eu tendo que dormir, porque eu era mais nova, né? Eu lembro que eu ficava acordada pra eu ver aquilo acontecer. E aí, isso eu era mais nova. Aí veio esse momento de eu sentir esse interesse por maquiagem, autoexpressão. Só que aí eu percebi que essa questão de autoexpressão, ela era um pouco mais além do que só eu me maquiar pra eu ser Ana Clara. Aí foi que eu comecei a aumentar. Aí aumentando, eu fiquei pensando, já tava rolando o RuPaul's Drag Race, aquele reality show bem famoso. Eu comecei a ficar pensando. Aí pensei na El, que maravilha. Sim. Aí eu lembro de eu pensar da sessão da tarde, da Elvira, a rainha do... Sim. Oh, meu Deus. Elvira, The Mistress of the Dark. Elvira, Rainha das Rainha Trevas. Rainha das Trevas, isso aí mesmo. E aí eu lembro de eu ficar assim, pensando, sabe, só juntando os pontos. Aí eu tava também conhecendo, realmente estudando filósofas feministas. Aí eu fui juntando, aí já veio naquela pergunta, né, por que não? Porque é muito difícil a gente começar uma coisa que não tem referência. E aí eu pesquisava. Mulheres cisgênero, no caso, né? Que são drag. E achava, o termo na época era faux queen. Foi do francês falso. Aí eu ficava assim, nossa, gente, mas até quando eu acho alguma coisa com muito esforço, fala que eu sou falsa. E aí começou, né, esse burburinho dentro de mim. Aí eu comecei a falar, não, vou ser drag queen mesmo. Doa quem doer. Na época a gente não tinha realmente muita visibilidade, não tinha muita pesquisa. Hoje em dia a gente tem. Hoje em dia facilmente você acha drags que são também mulheres cis e apresentam programas de uma rede aberta de outros países. Elas estão muito mais inclusas em muitas outras culturas mundiais hoje em dia. No Brasil a gente ainda tem algumas figuras que estão tentando, mas basicamente foi assim. Desculpa, eu saí um pouco do... Imagina, pioneiríssima. A Ana Clara é pioneiríssima. Incrível, gente. É o auge, tipo assim. Estamos aqui como uma das primeiras drag queens mulher cis. Não, não é assim também. Calma lá. Eu tenho amigas que são também, assim, hoje esse amigo, ele é transmasculino, mas ele se entendeu como uma mulher cis por muito tempo. E, inclusive, é Lorde Lazarus, e que também atende como Lady Lazarus, que é drag queen e drag king dentro do mesmo persona. E essa pessoa maravilhosa é drag há mais de 21 anos.
Começou em 2001. Nossa. Então, é uma coisa que a gente sempre esteve na cultura drag. Essa que é a questão. O que mais me dói É que não tem visibilidade. é que a gente não tem visibilidade. Não é falado sobre, né? Exato. A Elvira mesmo, ela se identifica como... A Elvira é o persona drag dela, da atriz Cassandra. Uhum. Só que a gente não fala sobre isso, a gente não lê, a gente não vê sobre isso. E aí nessa acaba a gente não tem a nossa história contada, né? E juntando com a pergunta, por que uma drag queen e não drag king? Essa pergunta é ótima. Porque, assim, tem que conversar com a minha psicóloga também um pouquinho mais, assim, pra entender um pouco mais o porquê, né? Mas assim, dentro da minha compreensão desses 8 anos me montando, eu sinto que eu, enquanto um corpo que se identifica como uma mulher, eu vejo que eu passei por muitas questões que todas nós passamos. A gente é objetificado o tempo todo. E a gente tem medo de usar um short em certo lugar. Ainda mais se a gente vai sair pra balada. Eu gosto de sair à noite também. Então a gente sempre sente limitações porque a gente tá sempre em perigo. Sim. Eu acho que pra mim faz mais sentido, na minha identidade, ser uma drag queen, porque eu sinto que com ela eu tenho a força pra conseguir segurar o fardo que é usar um shorts curto. Que é usar um body. Que é usar essas ultra feminilizações do meu ser. Que pra mim, quanto mais eu vivencio isso, eu percebo quanto tudo isso é sintético. O feminino é sintético, né? Nada é natural. Depilada é natural, pintar a unha toda semana é natural, pintar o cabelo, passar maquiagem. Então o feminino, ele não é o que faz a gente ser mulher. O feminino é o feminino. Muitas mulheres podem ser femininas como podem ser masculinas, mas o feminino é isso. E aí eu pensei nessa questão, assim, que me apeteceria tomar todas essas questões que são impostas pra gente, escolher o momento onde eu vou fazer isso por vontade própria e livre-arbítrio. Mas vai ser o momento que eu vou me dedicar, vão ser horas que eu vou me dedicar a fazer isso. Isso não pertence a mim enquanto uma mulher, por exemplo, pertence a mim enquanto uma artista. Sim. Que legal. Personificação. Aí pra mim Demais, faz todo né? sentido. Demais. É aquele negócio que eu brinco aqui em casa com o Gabriel, que a gente, quando tem que enfrentar o mundo, a gente veste o capuzinho e vai. Exato. E é bem isso, né? É você vestir a sua armadura. Exato. A sua feminilidade. Pra enfrentar. Sou uma Mas mulher, a tô aqui. sociedade criou isso pra gente. E aí, quando a gente não tem isso, também é uma cobrança. Porque se você tem, você é fútil. Se você não tem, você tá sendo masculina. Exatamente. E daí, de um jeito ou de outro, você vai ser mal vista. A mina que posta coisa demais é mal vista porque posta demais. Aqui não posta, nossa, você é oprimida. Então... É oprimida, exato. E aí aqui realmente se cede a todos esses sintéticos e tem o cabelo sempre descolorido, as unhas gigantescas, ela é exagerada. Mas aqui deixa o cabelo natural, fica grisalho, ela é descuidada. Então, essas pressões, elas sempre vão acontecer. Eu percebi que elas vão acontecer pra mim sempre. Então, por que não eu me dedicar um momentinho pra viver essa fantasia mesmo? Que, embora as pessoas acham que é redundância, não é. Olha pra mim agora. E vocês vão ver inserts de imagens da Ana montada. Vocês, enquanto a gente tá falando, deve estar rolando aí várias vai colocar imagens de Anubis Blackwood. Eu soube. Aliás, people, coloca aí o Os Insta. arrobas. Por favor, né? Faz o jabazinho da gata, né? Mas eu conheci a Ana porque ela tava vindo morar aqui na região e eu tinha um projeto lá de dividir clientes de inglês e ela também dava aula. E aí a gente foi apresentada assim, a gente marcou entrevista de emprego, entre aspas, a entrevista de parceria que a gente tinha, no bar. Um bar. Daí Claro, a gente gente. foi lá e no final a gente foi pra minha casa. E acabou a noite, ela e o B, eles performando Dirty Dancing no jardim, gente. Que maravilhoso. Não, eu tendo surtos de riso, assim, eu rolava na varanda de dar risada, assim, ó. Aí ela vinha, sabe aquela cena que o Patrick Swayze levanta, né? Aí ela vinha correndo, e daí ele pegava ela e levantava dela, falava assim, e aí, não tá incrível? E ela toda torta, assim.
Gente, eu sou performer, mas eu não sou perfeita, pelo amor de Deus. Mas você mantém o personagem. Na minha cabeça tava ótima. Mas muito engraçado, assim, não, eu sabia que não tava, né? Não, mas ela mantém. Não, é isso que foi o mais legal. É que também, é uma coisa também, né? Eu sou uma pessoa que, assim, embora eu não tenha ido pra palhaçaria, eu sou uma Não palhaça. tem jeito, né, Clara? Eu sou caricata, não tem jeito, é uma coisa natural minha, assim. É o jeitinho dela. É o jeitinho dela. É o jeitinho dela. Aqui, então, temos 3 tipos de personalidade, como a Raquel tava falando, vocês falaram. A mulher não pode, né, gente? Porque imagina, a Raquel é toda... Raquel chega, ela é a festa. Ai. É a festa. She's the Ai, moment. mas, gente. She's the moment. Animadora de festa, meus sobrinhos me chamam, né? Foi meu apelido muitos anos. Tem uma foto, assim, que ele tá, animadora de festa, caceta comigo. Bom pra quem está, né? É. Na festa. Você chega num lugar e você performa, coloca a cara. Eu sou aqui, as pessoas acham que eu sou quieta demais, gente. É. Aquela menina não fala. Não, na verdade, a gente leva ela pra assustar a galera, né? A Rafa fica do lado olhando com aquela cara que tá te julgando. Ela assim. morde, não, ela julga. É pior, ela te julga. Esses dias a Raquel chegou aqui e falou. Aí não sei quem falou, nossa, você tá andando muito com a Rafaela, né? Ela é tão séria. Eu falei, gente, vocês não conhecem a Rafaela, né? Gente, eu sou muito séria mesmo. A Raquel, no meio da semana, que eu diga o tanto que eu tava palhaça. Você chegou, eu já tava debochada. Quarta-feira eu tava incrível, de deboche. O suco do deboche. Nossa, eu tava tão debochada aquela quarta-feira que foi difícil. A Raquel falou, nossa, o que tá acontecendo com... Não é você. Comer um palhaço no café da manhã hoje. Palhacitos. E de nenhum jeito tá bom, né? Era aí que eu ia chegar, gente. Eu enrolei, mas era aí que eu ia chegar. Sim. E de nenhum jeito tá bom, né? Sim, eu tenho, é muito engraçado, não parece que eu escondo muito bem, eu sou uma ótima atriz mesmo, assim. Mas eu tenho medo, desesperador de sempre estar incomodando e ser demais pro local. Eu acho que também a minha drag me ajuda por isso também. Porque eu sempre sinto que eu tô incomodando, que eu sou um pouco demais. E aí, querendo ou não, eu rio alto, eu falo alto, eu gesticulo demais, entendeu? Então essas coisas também é justamente isso. Parece que nunca tá bom. E você sinta o oposto. É. Você sinta que você é calma demais. Eu tô de menos. Eu falo, gente, eu preciso aparecer um pouco mais, que eu tô muito neutra. Não rola, gente. Não é assim que eu sou. A Ana Clara falando dela ali, eu quase chorando aqui, né? É. Que essa é a nossa. É uma pauta que rola. Comigo é a sua assim. vida também. Eu sei que a gente tem isso muito em comum, que a gente... Fala baixo, pô. Ai. E tantas vezes a gente ouve isso. A gente ouve isso desde quando a gente é criancinha, dos nossos pais, da nossa família. E é sempre são muitas linguagens no imperativo. Eu acho que quando a gente é mulher, a gente não percebe que a gente ouve linguajar no imperativo o tempo todo. Desde que a gente nasce. Nunca fala assim, filha, você podia, né, falar um pouco mais baixo. Por que você não fala um pouquinho mais baixo, filha? Não, fala mais baixo. É sempre for, né? Fecha as pernas. Fecha as pernas. Fecha as pernas. Eu não uso vestido por causa disso, inclusive. Porque a minha mãe... Beijo, mãe. Te amo. Não é uma crítica, tá? Mas já sendo. Mas É aconteceu. um desabafo. É um desabafo, aconteceu. Mas assim, a minha mãe falava, nossa, mas você não é mocinha pra usar vestido. Porque você coloca um vestido e senta desse jeito, de qualquer jeito, largado. Porque eu sou uma moleca mesmo. E não consigo usar vestido. Eu compro, acho lindo, adoro. Visto o vestido. É uma fraude. Eu não, eu uso e eu boto um shortinho por baixo e dane-se. Chique. Tá certo. Usou um subterfúgio bom. Nossa, e é engraçado você falando isso. Hoje eu coloquei 2 vestidos antes de colocar essa calça. Eu coloquei os 2 vestidos, estava lindo, mas eu olhei e falei, não. E aí eu tenho vários vestidos que eu também tenho uma relutância de usar. E talvez seja, agora por uma pensar, um resquíciozinho. Eu sempre resisto pra usar vestido enquanto Ana Clara, assim, pelo menos. Eu tenho um probleminha com vestido. Depois por causa disso. vou falar com a minha psicóloga. Viu, psicóloga? Arroba, né? Já põe a psicóloga. Já coloca. Viu, deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu gosto de fazer essa para os convidados. Eu quero saber como as coisas começaram, assim, alguma história boa de como foi que você fez isso as primeiras vezes. A gente estava falando sobre como que a gente começou a virar artistinha, né? Aí eu fiz essa pergunta pra Ana. Eu já ouvi essas histórias antes.
E eu comecei dublando Madonna pra família. Minha tia chegava, daí a gente tirava o tapete da sala, ligava o som, e eu vinha com uma roupinha e tal, e fazia o Like a Prayer, enfim. E você, né? Porque eu sei que você tem uma história meio assim também, Tenho, né? muito. Não, assim, há quem diga que é meu ascendente em Gêmeos. Eu acho que já é o Sagitário mesmo, é o Sol. Há quem diga que é Sagitário com ascendente em Gêmeos. Mas, assim, sendo uma questão astrológica, não, eu sempre fui muito de me mostrar. E quando eu era criança, eu perdi meu pai muito cedo. Perdi meu pai quando eu tinha uns 3 anos. E aí eu sinto que eu dei uma fechada. Só que eu dei uma fechada, na época, pra eu ter novos amiguinhos. Mas eu, no quintal de casa, aquele universo é meu universo. Só que, uma coisa muito curiosa, eu sempre fui de fazer, gente, lip sync, dublagem. Porque eu não falo, eu cantava na minha cabeça. Uhum. Só que na época, meu amor, não tinha. Eu não tinha um Walkman, entendeu? Não tinha MP3 na época ainda. Então eu lembro de eu só assim, na minha cabeça, eu tava cantando, gente, a música da Mulan. E eu lembro eu segurando uma vareta, aquelas varetas de puxar todo. E eu lembro que meu avô tinha um monte de... Opa, perdão. Meu avô tinha um monte de plantinhas em formatos geométricos que ele cortava, e na minha cabeça aquele era os espectadores. E eu ficava assim, ó, na minha cabeça. E aí eu por dentro... E a minha família ficava passando, tipo assim, mano, que menina maluca. Doida, doida. Na boca, gente. Gente, do nada. O primeiro público da Ana foram as plantas. As plantas do avô. Podadas. Não, detalhe, podadas. Em triângulos. Formatos geométricos. Gente, amei. Gente, amei. eu achava tudo, assim. E eu lembro que tinha umas redondinhas e umas quadradinhas. Na minha cabeça, as redondinhas, elas eram as mulheres. Olha que binária. Olha como o binarismo na minha cabeça desde o início. Os quadrados eram os homens. Eu fazia questão de fazer essa performance. E aí, nossa, isso eu nunca contei pra ninguém. Gente, eu nunca contei isso. E aí, esse podcast tá ficando incrível. E aí foi indo, gente. E aí toda vez era alguma coisa. Eu lembro que quando eu via, tipo, por exemplo, lutadores de sumô na TV, eu ia lá, criancinha, eu ficava de calcinha e eu ficava... Então eu sempre gostava de repetir as coisas, sabe? Que eu via. Tudo pra mim era referência. Sim. Tudo pra mim era pano pra manga. Gente, é uma atriz já surgindo desde a infância. Sim, gente, e tem uma coisa, até drag king, eu era muito mais, me explorava muito mais, eu lembro. Parece muito mentira, mas se você conversar com a minha família, elas vão confirmar. Minha irmã é mais velha 7 anos. O primeiro namorado que ela apresentou, ela devia ter seus 18, então eu tinha... eu era novinha, mas não tão nova assim. Uhum. Eu lembro que, gente, na minha cabeça ele chegou, eu pensei, que ótima ideia, por que não pegar o lápis de olho da minha irmã, desenhar aqui um bigode, colocar um óculos, fazer de conta que eu sou um cara, que eu sou o irmão dela, e chegar lá e ameaçar esse cara. E, gente, aconteceu. Você se travestiu. Eu me vesti de homem, falando que eu era o irmão da minha irmã. Gente, imagina aqui, gente, festa junina, sabe? Uhum. E eu ameaçando o cara. E aí, tipo assim, aquela coisa era normal na minha casa, sabe? Super. Normal. Hoje ela acordou desse jeito. Do jeitinho dela, entendeu? Jeitinho e aí é uma coisa que, assim, minha mãe, eu acho que ela nem resistiu muito quando eu falei pra ela que eu era drag queen, porque era uma coisa meio que... tudo bem, tava na cara. Parece aqueles casos de família, né? Mãe, eu preciso te contar uma coisa. A Ana, né? Mãe, eu sou uma drag queen. Vá. Sua mãe assim, mais uma coisa. Gente, a minha mãe já me levou, eu vestida de viking, pra Osasco, numa feira medieval. Vestida de viking. Pra Osasco. Então, assim, minha Imagina, mãe... essa viking desse tamanho, gente, que é amedrontadora, né? Mas, então, isso é legal, porque você teve um apoio da família também. Sim. Quando virou profissão. Eu diria que minha mãe, ela tem mais resistência em me entender como uma mulher bi do que como uma mulher drag. Sem dúvidas. Já é difícil ser bi, o bi já não existe, né, pra maioria das pessoas. Pra muita gente o bi é de Beyoncé, né, na sigla, o LGBT+, exato. Daí quando você fala que você é bissexual, ninguém vai falar, entendi, você gosta dos dois. Não, vai falar assim, nossa, entendi, ele é pervertido. Tá indeciso. Ele tá indeciso, ele não sabe o que ele quer ainda, não existe. Exatamente. As pessoas têm um imaginário muito errôneo, assim. E outra coisa também, se for dos dois, as pessoas também têm muito esse linguajar que eu já ouvi de assim, colegas trans
falando, mas nossa, você é bi, então quer dizer que você não gosta de pessoas trans. E eu assim, Porque você deveria ser não, pan. mas não existe isso, né, Gente, gente? Dentro da bissexualidade não quer dizer bi 2. Ele não tem a ver com dois, né? Então pode ser, eu assim, me relaciono com pessoas de qualquer jeito, desde que eu ame essa pessoa, eu acho. Sim, é tipo isso, né? Mas é isso que ninguém entende mais. Né? Ninguém entende. As pessoas têm outros motivos para se relacionar agora. Não, e as pessoas não entendem porque não querem entender, né? Não é assim, que difícil compreensão. É Gente, tipo assim, aquela vamos coisa, explicar. bateu o santo. Eu gostei dessa pessoa. Exatamente. Então pronto. E uma coisa também assim, a pansexualidade, ela existe sempre essa questão, né? Hoje em dia a gente tem a pansexualidade, tem a bissexualidade, elas têm as suas similaridades e diferenças, mas eu não sei, eu atualmente me sinto confortável com bi, mas amanhã talvez eu fale que eu sou o pan. Mas são só detalhes. É só nomenclatura. É só quando no final das contas, a gente é LGBTQIAPN+, para que a gente para que todos nós nos sintamos parte de uma comunidade. Exatamente. Exato. Então não tem essa coisa dessas conversinhas. É demais, né? Não precisa. Não tem necessidade, né? Não. Ai, mas a gente não entende, amigo. Tem hora que a gente também não entende. Exato, gente. E a pessoa também não tem que entender, né, gente? Não entenda. É só não encher o saco. Sabe aquela coisa, gente? Se você não entende, você não enche o saco. Eu acho que é só isso. A gente só não tolerará a encheção de saco. Não tolerarei. Não tolerarei, como diria a nossa querida futura presidente Ana Carolina. Não toleraremos. Não toleraremos. Não, mas é complicado, né? Sendo mulher, vem sempre a encheção de saco. E daí... E daí, Pipo? Então, quando a gente é mulher, sempre tem essa encheção de saco, né? E a mulher artista tem muito mais. Eu queria saber, na sua vida artística, como foi essa encheção de saco com você? Já que a gente já escrachou que é encheção de saco mesmo, né, gente? Vamos falar claramente aqui. Como é que foi essa encheção de saco? Também, até por causa do preconceito dos homens. Sempre vem do masculino para nós, né? Então, como é que foi isso? Como é que é isso até hoje? Como é que você lida com isso também? É aquela coisa, né? A gente pode conversar sobre todos os pequenos grupinhos e pequenas comunidades artísticas que eu já fiz parte até agora e como eu fui afetada enquanto mulher em todas elas. Por exemplo, eu já trabalhei em estúdio de tatuagem, fui aprendiz de tatuador uma época, fazia os desenhos e tal. Senti umas certas encheções de saco naquelas situações. Cheguei a cobrir a Tatuíque, que é o maior evento de tatuagem da América Latina. Uhum. Nesse âmbito, por exemplo, percebi certas formas, eu senti de certas formas o sexismo. Os caras, eles objetificam muito, eles dão muito em cima, eles acham que, assim, vamos lá no meu estúdio, você quer ser minha pele? Então, os caras, eles sempre objetificam muita gente, nesse meio, por exemplo. Só que aí a gente vai percebendo que essas objetificações, isso foi mais no início, assim, quando eu era bem novinha. Sim. E eu percebi que isso acabou acontecendo em outros momentos também, claro. Essa objetificação, ela nunca para de acontecer, assim. Quando eu comecei a fazer parte de um grupo, por exemplo, de cultura asiática em São Paulo, na época que eu morava lá, eu percebia também que existia uma certa objetificação. Também eles taxavam a gente de Maria Hashi porque a gente gostava de cultura asiática, só que o que não falavam era que os caras asiáticos objetificavam a gente pra caramba. Então, acontecia uma coisa muito mais reversa. Nunca ouvi falar nada sobre os homens, por exemplo, desses meios que eu participei. E artisticamente eu participava de de uma cultura mais de dança. Eu fazia umas apresentações de dança na época. Aí depois eu já meio que conheci a parte de arte feminista. Na arte feminista encontrei muitas coisas boas, mas também ouvi coisas bem que eu não gostei sobre eu ser uma mulher bi, sobre eu ser uma drag queen, eu estar reforçando os estereótipos. Então, vivi muitas coisas boas, mas até mesmo naquele momento, talvez naquele grupo específico, não estou falando mal do grupo feminista como geral, mas do que eu fiz parte, do que eu ouvi na época. E aí eu cheguei finalmente no mundo LGBTQIA+, que é o meu mundo hoje em dia, que é o mundo que mais eu faço parte. E hoje em dia a encheção de saco, eu acho que não é encheção de saco.
Eu acho que é mais falta de oportunidade que me enche o saco. Aham. Mentira. Faz Claro que muito faz. sentido. Isso enche o saco. E muito. Exato. Hoje parece que, assim, ainda mais na comunidade LGBTQIA+, eles têm medo, né? Eles vão ter medo de falar na sua cara alguma coisa. Aham. Mas eles não vão te dar oportunidade. Então acaba que, pra mim, eu vejo que o problema é maior esse, assim. E também, às vezes, eu vejo que eu não tô mais no movimento de trabalhar só em baladas, eu tô tentando cada vez mais levar minha arte pra um contexto muito mais artístico e mais Sim. pro dia. Mas eu ainda trabalho na noite, e aí eu sinto uma injeção de saco, às vezes, na falta de preparo da equipe da casa de show. Então, já aconteceu de ser assediada pela equipe de segurança, ou eles não saberem lidar mesmo com uma mulher que faz drag, fazer perguntas muito fazem perguntas muito ou fazem perguntas muito invasivas. Aí eu acho que a minha encheção de saco ela é essa. Hoje ela não é muito direto como as pessoas imaginam. Tipo, você não pode fazer drag. Eu não acho que mulheres podiam fazer. Nunca é assim, gente. Nunca, nunca. É sempre muito mais velado. Aham. E eu acho que minha encheção de saco atualmente ela é mais financeira mesmo. Financeira. Ou seja, né? É Bacana. só o sistema É, mesmo, o é só sistema. o capitalismo. E ser artista no sistema capitalista. E, gente, a gente chegou no fim de mais um episódio. Yes! Mas, se vocês quiserem continuar, saber mais da Ana e tal, a gente vai fazer um segundo episódio. Yes, a só gente com já Ana. volta. Daqui a pouco a gente tá de volta. Então é isso, acompanhem, assistam o próximo episódio. E é isso. Beijos. Até mais. Bye.